para a apresentação do trabalho de curso acadêmico Celso Guedes Gomes, titulado Sistema de Agendamento Simplificado para Clínicas de Pequeno Porte. A banca que se faz presente para a avaliação do trabalho é constituída pelos professores William Paula Albert França e Josuá Costa. Quero solicitar gentilmente aos que estão assistindo que tenham seus microfones desligados para não atrapalhar o fluxo da apresentação. O acadêmico Celso tem então, Celso, meu querido, até 20 minutos para fazer a sua apresentação tranquila, mostrando o que o senhor achar necessário. E a seguir a palavra será passada então da banca para que façam as suas considerações no tempo que acharem necessários. Após essas arguições da banca, então nós vamos uma sala separada, fazer nossos apontamentos e retornamos para a leitura da ata. Bem, meu amigo? Por mim, sim, senhor. A palavra está com você. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento aqui a ilustre banca, composta pelo professor Albert, professor William e pelo professor Leandro Ferrarese, que é o meu orientador. Hoje estou aqui para defender o meu trabalho de conclusão de curso, como já foi dito pelo nosso professor, intitulado Sistema de Agendamento Simplificado para Clínicas de Pequeno Porte. Muito se fala no nervosismo, na tensão que é apresentar e defender um TCC. Mas me foi dito por um sábio que o que eu deveria fazer é pura e simplesmente dizer o que foi que eu escrevi e o que foi que eu fiz. E assim eu pretendo fazer. Sistema simplificado para clínicas de pequeno porte, isso para fazer agendamentos. Uma clínica de pequeno porte, ela tem o seu funcionamento e tem o seu contexto, aonde geralmente não possui colaboradores, trabalha somente o profissional. Esse sistema foi pensado em clínicas que fazem atendimento físico-motores, no caso, quiropratas, fisioterapeutas e etc. Geralmente trabalha apenas o profissional, né? Os pacientes, a quantidade depende do fluxo, do tempo que está estabelecida essa clínica e do marketing que é feito pelo mesmo, né? A marcação das consultas e os retornos são agendados manualmente em agendas, muitas das vezes em fichas, e os atendimentos são por ordem de chegada. Isso gera uma questão de custos para a manutenção do espaço físico, pois a cada hora que o espaço físico se encontra aberto, sem um atendimento, é despesa de energia elétrica, é despesa de internet e etc. Então, isso gera um problema. O primeiro, o acúmulo de pessoas em uma sala de espera, que ocorre riscos de contaminação, principalmente falando após a pandemia do Covid-19, né? Há problemas com o gerenciamento de dados, uma vez que apenas uma ficha para marcação de consulta não se consegue gerenciar esses dados mais dinamicamente de quantas consultas, o que foi feito, qual o diagnóstico do cliente, né? E o número de profissionais, como já foi dito, geralmente é somente o profissional que atende e faz todo o serviço administrativo burocrático, quanto o atendimento ao próprio cliente. E algumas vezes, dependendo da clínica e do tempo estabelecido, há um secretário ou uma secretária. Isso gera um desperdício de tempo para ele fazer, perde tempo com a parte administrativa, ao invés de se dedicar única e exclusivamente ao atendimento daqueles que precisam, né? A aglomeração de pessoas, já falei, né? E as filas de espera. Diante desse quadro que foi vislumbrado, nossos objetivos com o trabalho é criar um sistema web gratuito e de código aberto para gerenciar esses agendamentos. E os objetivos específicos é realizar o levantamento de requisitos desse sistema, criar um banco de dados para o controle e guarda dos dados desta clínica e desenvolver um sistema usando tecnologias de desenvolvimento para a web. As tecnologias que nós usamos, citarei algumas na base, para poder trabalhar no front-end, o lado do cliente, nós temos JavaScript, temos o HTML, CSS e temos jQuery, que são ferramentas essenciais
para dar dinamismo e interatividade nas páginas que serão acessadas pelo cliente. Na parte de back-end, nós estamos com o PHP. O sistema foi construído com o framework CodeIgnite, que ele já vem com uma série de normas prontas que facilita e organiza todo o trabalho. O sistema de gerenciamento de banco de dados utilizado foi o MySQL. A metodologia que nós usamos para que se pudesse desenvolver este projeto foi, primeiramente, o levantamento de requisitos para saber quais são as necessidades que o stakeholder, ou seja, a pessoa interessada, o cliente que encomenda, aquele que utilizará o sistema. Sabendo das necessidades, o que ele precisa, foi feita uma diagramação e a criação do banco de dados. A criação e aprovação das telas, uma vez criadas, necessitou-se da aprovação do stakeholder. A implementação das funcionalidades e validações inerentes a cada uma das telas anteriormente criadas. A conexão e os testes de funcionamento de integração do banco de dados com o sistema. E, por derradeiro, foi feita a permissão para o acesso de rotas e a funcionalidade do sistema. Seguindo esse cronograma, desenvolvemos o sistema. E este é o sistema que eu apresentarei aos senhores, o SINTEAG, Sistema Integrado de Agendamentos. Essa é a tela inicial e ela apresenta, quero mostrar aos senhores, neste campo, SINTEAG vem com uma funcionalidade. A cada vez, em qualquer área do sistema, em qualquer página, que for clicado em SINTEAG, ele irá retornar à tela principal. Nós temos dois menus, um de cadastro e um de pesquisa. O de cadastro ele abre para se poder cadastrar pacientes, profissionais, as consultas e os usuários do sistema. E o de pesquisa, da mesma forma, com todas essas consultas, para se pesquisar quais são os pacientes, os profissionais e as consultas agendadas. Aqui na lateral nós temos o nome do usuário que está logado na sessão. Assim, se possibilita saber e rastrear o que há no sistema e quem o fez. E o botão de sair, uma vez que terminado o serviço, poder fazer o log-off. Tá? E aqui nós temos a agenda do dia, que é um requisito que foi solicitado pelo stakeholder, e ao abrir o sistema, apresenta-se essa tela com a agenda do dia, onde temos o paciente, a hora da consulta e o nome do profissional, bem como o telefone do cliente que irá ser atendido. Isso para que, de manhã ou a hora que o sistema seja aberto, de início, o profissional saiba qual o compromisso que ele tem, com qual paciente e qual hora isso será realizado. Então, cumprido esse requisito, apresento e digo para os senhores que esta listagem é feita em uma tabela dinâmica, um data tables, que tem algumas funcionalidades que facilitam a vida do usuário. Aqui ele pode exibir a quantidade de itens que ele quer listar, 10, 15, 20, quantos sejam por página. Aqui, se ele digitar o nome ou qualquer caractere, o sistema vai buscar no banco de dados e a cada caractere digitado, ele vai implementando, incrementando para se localizar o cliente que ele busca. Uma vez que com poucos pacientes fica fácil buscar por página, mas com muitos pacientes cadastrados já não é tão fácil. Nós temos aqui a funcionalidade de número de páginas, que quanto maior o cliente, maior o número de páginas e pode ser buscado pela próxima ou voltando para a anterior. Esta tabela dinâmica, Data Tables, facilita a vida do usuário. Esta é a nossa tela inicial e passamos para a primeira de todas com funcionalidades. É o cadastro do paciente. Celso, tá na escuta? Só um minutinho que eu acho que o professor William saiu da reunião, não sei se ele caiu, alguma coisa assim. Segura uns minutinhos para ver se ele volta. Aguarde, senhor. Consegui voltar agora. Ah, já voltou, porque não apareceu aqui. Valeu. Pode seguir. Posso seguir? Saindo da página inicial, vamos à primeira página com funcionalidades. Esta é a tela de cadastro de pacientes. Propositalmente, eu fiz um cadastro irregular com todos os campos dessa tela, justamente para mostrar as validações que nós implementamos no sistema. Quando se observa todas essas partes marcadas aqui,
observações em vermelho, foi porque o sistema detectou que a informação não estava correta. Por exemplo, quando nós vamos aqui em telefone, telefone é um campo obrigatório, o sistema não permite o cadastro do cliente ser um número de telefone. Todos os itens vermelhos são obrigatórios e 2 desses itens têm outra validação. A primeira é o nome do paciente, que ele não pode ter menos do que 3 caracteres. E a do CPF, que não pode ter nem menos nem mais do que 11 caracteres, para que possa ser validado. Então, toda vez que é preenchido os dados do cliente, que se clica no botão salvar para ser encaminhado essas informações guardadas no banco de dados, se um desses requisitos, uma dessas funcionalidades, uma dessas validações não tiver sido preenchida, o sistema retorna para esta tela, apresentando esses campos em vermelho para que o usuário saiba o que é que ele deve corrigir. Feito a devida correção e mandado salvar, se tudo estiver correto, ele apresenta a tela de cliente cadastrado com sucesso. E é redirecionado para esta página de pesquisar pacientes, onde ele apresenta a listagem de todos os pacientes que tem no banco de dados e, por consequência, o cliente cadastrado anteriormente. Aí, o próprio usuário já pode ter a confirmação da exatidão das informações que ele encaminhou para o banco de dados. A tela de pesquisar paciente é uma tela que foi criada justamente para prestar estas informações e também é uma tabela dinâmica com todas as funcionalidades que eu expliquei anteriormente. E aqui temos a relação dos pacientes com os dados de utilização diária. Além de que aqui foi implementado os botões de editar e de excluir paciente. Uma vez que um cliente mude de endereço, mude de telefone, mude o seu nome por uma questão de casamento ou qualquer alteração que seja necessária em seus dados, clicando no botão de editar, a tela será encaminhada para aquela tela de cadastro, preenchida com todos os dados desse cliente, para que ele altere somente o dado que ele necessita alterar. E após a alteração, mandar salvar, haverá todas as validações que eu falei anteriormente e o cliente os dados serão alterados e gravados no banco de dados. Nós temos aqui também o botão de excluir paciente, que foi colocamos uma validação por medida de segurança para evitar que um cliente seja excluído inadvertidamente por um usuário. Toda vez que solicita-se que o cliente seja excluído, aparecerá um aviso pedindo a confirmação se ele realmente deseja excluir este cliente. Caso ele deseje, o botão, a função será acionada e o cliente será excluído. Assim funciona essa tela de pesquisar pacientes. Eu abro aqui um parêntese nessa parte de cadastros para falar de testes do software. Nós precisamos fazer alguns testes para que essa solução tecnológica não apresentasse, ou por outra, apresentasse o mínimo de erros ou falhas possíveis, né? Existe uma estrutura Gherkin, que é uma forma de efetuar testes, onde se cria um cenário, e dentro desse cenário nós temos um resultado que é o esperado. Como a gente vê nessa tela aqui, um cenário, mostrar mensagem de sucesso quando o usuário for criado. O que acontece? Dado que eu estou em uma tela de cadastro de usuário ou de paciente que eu mostrei anteriormente, quando eu clicar no botão Novo Usuário, preencher o campo nome, e-mail, senha, telefone e salvar, ele me dará uma mensagem de usuário cadastrado com sucesso. E isso foi feito em todas as etapas do nosso sistema e quando conseguimos esse resultado, nós tivemos a certeza de que o que precisávamos, o que pensamos, foi implementado. Porém, existe um outro tipo de teste, que é o chamado teste da caixa preta, onde nós incluímos dados aleatórios, muitas das vezes contrários ao que está esperando, para ver como o sistema vai reagir. Porque, devido à experiência do usuário, muitas das vezes acontece esse tipo de coisa, de um nome ser digitado, uma data de nascimento ser digitada errada, posterior à data atual. Então, foi feito esses testes de caixa preta
para que se pudesse verificar a funcionalidade do nosso software. E diante desses testes foram encontrados alguns erros, algumas falhas que precisaram ser corrigidas. Como, por exemplo, aqui nós temos um erro que aconteceu que precisou ser tratado. Um profissional ou um paciente, ele não pode ser excluído do banco de dados se ele estiver com uma consulta agendada, porque ele está relacionado em uma outra tabela. Imagina eu buscando uma consulta de cliente e o cliente não existe no banco de dados. Isso vai comprometer a integridade do banco de dados. Quando detectado esse tipo de falha no sistema perante o banco de dados, nós fizemos o tratamento e colocamos uma condicional. Então, toda vez que se tenta excluir um profissional ou um paciente do banco de dados, é feita a verificação se ele tem alguma consulta agendada. Se tiver, emite-se essa mensagem. Desculpe, o profissional não pode ser excluído, pois existe agendamento registrado. E aqui nós temos a tela de cadastro de consulta com as suas validações. Dentro das funcionalidades que aqui apresenta, nós achamos interessante para o nosso usuário, mais fácil do que ele digitar o nome do cliente, o próprio sistema buscar. Colocamos um select, quando se pode ver essas setas aqui. Ao clicar nessa seta, abre-se uma aba com o nome de todos os clientes que estão cadastrados no sistema. Então, o usuário apenas seleciona o cliente, como apenas seleciona o profissional. Isso evitará erros de digitação e uma série de problemas, tá? E falando de select, também temos select aqui para o status da consulta, se ela já foi realizada ou se ainda está aguardando, bem como para o tipo de consulta, se ela será residencial ou no consultório. Temos a funcionalidade aqui de data e horário, que pode ser digitada pelo usuário ou clicar nos ícones de calendário ou do relógio para que possa se fazer o registro, o cadastro desta consulta. Caso não seja preenchido alguns desses campos, o sistema, você mandando salvar, o sistema voltará à tela com a observação de que este campo é obrigatório ou que precisa ser feito, até que sim, ele possa ser salvo. Aqui eu apresento uma funcionalidade que é outro requisito que o stakeholder nos pediu. O Sinteag não pode aceitar agendamento do profissional para o mesmo dia e horário já agendados. Ou seja, como eu posso marcar para o profissional Berg dois clientes para ser atendidos no mesmo dia e na mesma hora? Então, para que isso não aconteça, a funcionalidade foi implementada quando se preenche essa tela de cadastros com todos os dados e se manda salvar, o sistema faz uma consulta no banco de dados para verificar se para este profissional, este dia e hora já estão agendados. Se tiver agendado, ele emite este aviso que o horário já foi agendado. Se não tiver, ele emite consulta cadastrada com sucesso. E assim funciona o nosso sistema de cadastro de consultas. Após a consulta ser cadastrada com sucesso, o sistema encaminha para a tela de consulta, pesquisar consultas. Apresenta a listagem com todas as consultas cadastradas e se elas ainda estão aguardando para serem realizadas, se já foram realizadas e com os dados de cada uma das consultas. Aqui, a tela inicial apresenta as consultas do dia. Esta tela apresenta todas as consultas cadastradas. E também temos a opção de editar a consulta, uma vez que o cliente queira postergar, queira adiar por um outro dia, queira cancelar, então nós podemos fazer a edição e, no caso do cancelamento, podemos excluir. E também tem as suas validações. Com conhecimento, dedicação e paixão pelo desenvolvimento de soluções, encerramos esse TCC, convictos que a transformação digital potencializa o futuro. Obrigado por fazerem parte dessa jornada conosco. Muito obrigado.
Muito bom, Celção, obrigado pela apresentação, parabéns pelo desempenho, muito fluido, muito bom mesmo. Então, como nós falamos no início, nesse momento nós vamos dar a palavra aos professores da banca, os examinadores do seu trabalho, para que eles façam então as suas colocações, perguntas se houverem e sugestões, contribuições para o seu trabalho. Ok? Podemos começar pelo professor Williams, pode ser? Oi, pode sim. Joia, está com você. Né? Só um instantinho aqui, rapidinho. Tranquilo. O senhor Williams está com a esposa Dodó e aí está com a filha lá. Tá pela misericórdia aqui, viu, Celção? Ficamos muito gratos aí pelo esforço que ele está fazendo para estar aqui hoje. Pronto. Agradeço ele, professor, ter aceito o meu convite. Vamos lá. Nada, que isso. Eu fico muito feliz de estar participando desse momento agora, Celso. Assistir sua apresentação, né? Enfim, a gente teve um contato muito rápido em uma disciplina só, né? Mas, assim, acho que foi oportuno para a gente conversar várias coisas, assim, e poder discutir também, conhecer um pouco a sua história, né? Isso foi legal. E acho que mais do que, né, só você estar aqui e defender o TCC, né? Você tem todo um contexto por trás de você, né? E de todo aluno que está aqui também, né? E esse é um momento, é um divisor de águas aí no desenvolvimento de vocês como profissional, né? E fazer parte disso para mim é muito importante. Celso, vamos lá. Eu dei uma olhada no seu trabalho escrito, né? Fiz algumas contribuições, até falei com o professor Leandro lá, que falta algumas ainda que eu quero fazer lá e vou até amanhã para você, mas assim, algumas observações que eu vi lá e que eu acho importante já deixar claro, e isso daí vai para você, vai para todos os alunos que estão assistindo, que são da área aí, que vão defender seus TCCs. E eu já falei isso na defesa de terça-feira. Código-fonte em trabalho não é um negócio muito aceitável, né? Normalmente o que a gente faz, né, copiar e colar código não é uma boa prática, assim, quando a gente está escrevendo trabalhos científicos. Então a ideia aí, quando você pegar seu trabalho lá, remodelar para que isso fique em pseudolinguagem ou que fique em fluxo, né? Então, quando a gente quer demonstrar algo, geralmente, né, o que se encontra em livros e artigos científicos é um formato mais padrão, porque nem todo mundo que vai ler vai entender de PHP, né? Eu vi que você utilizou PHP na tecnologia que você fez, e isso é válido, né? Mas, enfim, eu acho que tem que ter esse cuidado ali na hora da escrita, tá? Outra coisa aí em relação ao seu trabalho. Esse trabalho é uma evolução daquele outro trabalho, né? Que você fez em uma disciplina, é isso mesmo? Esse é o novo trabalho que foi pensado, e aquele foi o inicial, né? Mas a mim ele não estava contento, o anterior ele era desktop, e a minha ideia foi de fazer um trabalho similar àquele, porém para web, com outras ferramentas, né? Ou seja, apenas a ideia é a mesma, mas a dinâmica, as ferramentas são outras. Eu acho bom porque daí mostra uma evolução dentro do curso também, né? Porque você fez lá o trabalho que era de uma disciplina, né? Aproveitou para usar os requisitos de atender, né? Determinada situação aí, fez uma evolução para a web, né? Que hoje tudo é web, né? Querendo ou não. E eu acho que achei muito bacana, assim, você pegar e se aventurar nesse mundo da web aí, não ficar só contente com o que tinha feito no desktop, né? Isso daí é importante. Além dessas tecnologias aí, para criar o seu ambiente de desenvolvimento, você usou mais alguma coisa? Usou Docker? Pensou assim, em evoluir algumas coisas nesse sentido? Usou algum controle de código-fonte, né? Em relação, por exemplo, controle de versionamento, eu falo, né? De código-fonte. O de versionamento, usei o GitHub. Tá? Docker eu não usei, não, senhor. Não fez essa tentativa, né?
Tá. O teu sistema, ele se integra de alguma forma com alguma outra agenda? Não entendi sua pergunta, professor. Tá. Na realidade, o que eu quero perguntar é o seguinte, assim. Porque hoje a gente tem diferentes agendas para os nossos e-mails e telefones, entendeu? Normalmente o que a gente faz é concentrar tudo em um aplicativo, né? E aí existe aquela possibilidade da gente fazer um arquivo, acho que é tipo, a extensão do arquivo é tipo um ICS. E daí, por exemplo, você poderia mandar para o cliente e ele entrar na agenda do cliente, né? Na realidade é um agendamento interno, então, né? Só a clínica faz, né? O controle é da clínica, né? Sim, senhor. Somente o controle da clínica, porque ela foi pensada justamente naquelas clínicas de pequeno porte, onde Sim. apenas o profissional trabalha, mas é uma ideia a ser implementada futuramente no sistema. Isso já fica como contribuição, aí de repente você pode inserir nos trabalhos futuros aí do seu TCC, lá naquela área final, né, que vocês geralmente colocam, né, os trabalhos futuros, a implementação desse tipo de integração, entendeu? Você pensar numa API lá para integrar com a agenda do Google. Eu falo isso porque eu uso muito, e aí, tipo, são 3 e-mails ali que geralmente eu acompanho muito, né, durante o dia, e aquele aplicativo da agenda me ajuda muito, né, a concentrar todos os compromissos. E aí, de repente, pensar numa integração nesse sentido, acho que é válido para você. Não estou falando para você programar isso agora, é claro, né, nem tem tempo. Eu só acho que pode ser uma contribuição para você fazer no futuro, que daí pode dar uma dinâmica melhor. Eu falo no sentido de a clínica fez o agendamento, logo em seguida ela envia o link, né, para o cliente, para que o cliente adicione na agenda, enfim, é algo para facilitar a vida do cliente também, aí para ele ter um lembrete aí de que realmente ele tem uma consulta agendada, entendeu? No mais é isso, achei muito bom, achei bem pertinente o seu escopo de projeto. Muitas vezes a gente pode pensar assim, cara, isso já foi resolvido, né? Você pode pegar diversos sistemas de agendamento, mas o seu tem um norte específico, tem um escopo bem definido, assim, né? Por exemplo, a clínica de quiropraxia. Eu lembro que você falava muito, né, do lance da clínica de quiropraxia. E, de repente, pode ser, cada um tem as suas demandas, né? E, às vezes, um sistema muito genérico não atende, né, o que a clínica específica aí tá tentando atender, né? E achei bom, muito bom o seu trabalho, e acompanhar a sua evolução aí também é importante. Parabéns aí, Celso. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Williams. Muito bom feedback, como de costume. O nosso pessoal está muito bom de stakeholders, né, esse ano. O Bruno fez um sistema de cálculo para advogado, que a noiva dele é advogada, e o Celso tem um irmão que é quiroprata, que acabou com o meu problema do ciático lá. Parecia uma queima de fogos lá o dia que eu fui lá, né, Celso? De tanto estalo que fez. Mas não, e é bom que é um atendimento específico, né, de demanda. Assim, sobre o lance do Bruno, depois eu estava até conversando com a minha esposa é advogada também, e ela, caramba, isso daí porque quando ela estava lá fazendo os cálculos trabalhistas no início da carreira também, ela passou por alguns perrengues, né? E aí, caramba, para advogado, né, fazer os cálculos trabalhistas, né, e é legal. Bacana. Mas, enfim, o lance do Celso também achei ótimo, porque acaba sendo bem específico, bem direcionado para a gente levantar, para eles levantarem os requisitos, e eu acho que isso é bacana, é uma vivência, né, do processo de desenvolvimento mesmo. Certeza, muito bom, legal. Obrigadão. Professor Albert, a palavra está com você, o tempo que você desejar, meu amigo. Obrigado. Inicialmente, seu Celso, parabenizar o senhor por essa etapa da vida, né, que está sendo cumprida agora, né? É um marco na vida de todo mundo, então fica meus parabéns. Eu agradeço aí o Leandro, o professor Leandro, ao senhor também, seu Celso, professor William, pela oportunidade, cumprimento a todo mundo que está assistindo. Seu Celso, assim, em relação ao trabalho, toda vez que eu tenho a oportunidade de participar de trabalho de conclusão, eu analiso o trabalho em 2 aspectos. O primeiro é a parte escrita, é a forma que foi escrito, né?
e o segundo é o conteúdo, né? O que se tem, de fato, de produção ali, seja produção técnica, como é o seu caso, ou uma produção mais voltada para a ciência. Em relação à primeira parte, que é a parte da escrita, eu encaminhei mais cedo para o professor Leandro, né, o PDF com as anotações, mas eu encontrei pouquíssimos pontos que merecem atenção em relação à escrita, coisa muito pouca, muito mais ligado a erro de digitação mesmo, mas é coisa pequena, não nada demais. Entendeu? Então, eventualmente, no segundo momento, o senhor pode fazer essas correções em relação à escrita, mas só para deixar tranquilo, é coisa extremamente pouca, pequena, tá? E todos relacionados a erro de digitação mesmo. Em relação à segunda parte, que é o conteúdo, de fato, do trabalho, eu fiz algumas anotações aqui, seu Celso, para a gente poder conversar. O primeiro, eu concordo com o professor Willis em relação a ter código-fonte no trabalho, isso chama atenção. Eu particularmente entendo que assim, porque se tem, né, que em geral dá muito trabalho para fazer e a pessoa quer mostrar que fez, que domina aquele conhecimento, né? Mas você pode observar que gera uma situação que, como não cabe o código todo, só vai ter que fazer um recorte. Quando só faz esse recorte, acaba que o senhor seleciona partes que nem sempre essas partes selecionadas elas ajudam na explicação, né? Então, como foi posto, professor William, eu sugiro que o senhor transforme o código-fonte está lá em pseudocódigo, em diagrama, e que aí uma sugestão que fica, seu Celso, publicar. O senhor falou que usou o GitHub, né? Então, o senhor já tem um repositório com esse código, o senhor colocar o link desse repositório no seu trabalho, né? Porque aí quem quiser eventualmente ter interesse em olhar o código inteiro, olhar e implementar de fato, a gente consegue olhar lá no Git. Aí, essa minha sugestão, seu Celso, ela só vale se o senhor de fato decidir manter o código, a solução desenvolvida como código aberto. Até no trabalho escrito eu marquei isso, né? O senhor vai mesmo deixar o código aberto, né? O senhor não pretende dar um segundo passo aí, o segundo passo, eu me refiro a capitalizar isso, né? De alguma forma, transformar isso num produto ou num serviço para ganhar dinheiro, né? Que é um objetivo, quando a gente se forma, até entrar no mercado, né? E receber retorno financeiro a respeito disso. Como só tem um produto que certamente ainda precisa amadurecer mais para entrar no mercado, né? Para virar um produto comercial, mas o primeiro passo o senhor já deu, né? O senhor já tem ali a protótipo, o começo de uma solução. Então, aí fica a sugestão. Se o senhor, de fato, for deixar em código aberto, né? Coloca no GitHub, e aí nesse artigo aí o senhor coloca o link, eventualmente quem quiser olhar, ou se o senhor pensar em dar um segundo passo com essa sua solução, que aí o segundo passo que eu me refiro é transformar isso num produto ou num serviço para transformar numa atividade econômica, né? Aí não coloca código, deixa sempre no campo dos diagramas, no campo do pseudocódigo, né? E tira essa parte ali do código aberto. Fica como sugestão. Pronto. Aí, a gente sabe que esses trabalhos, em geral, têm uma limitação de páginas, né? Não sei se aí no IFRO tem uma limitação específica, em relação à quantidade de páginas, mas se a gente lá no seu trabalho escrito, na página... Deixa eu ver aqui, a página 7, que está na seção 5 ali, desenvolvimento, a parte que o senhor fala dos requisitos, que o senhor fez o levantamento com... eu sugiro transformar esses requisitos que o senhor listou, o senhor fez uma lista, né, colocou autenticação de login para acesso no sistema, cadastro profissional, o senhor transformar isso num diagrama de requisitos da UML. Né? Isso é interessante porque o papel do diagrama, né, o papel da UML, melhor dizendo, é justamente evitar subentendidos do que a linguagem natural pode gerar, né? Então, a UML permite que a gente tenha
que todos que estejam lendo o diagrama consigam entender exatamente o que o diagrama está demonstrando. E o que muitas vezes na linguagem natural, né, no texto como está ali, ele não permite a gente ter essa conclusão. E como tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se eu não me engano, 11 requisitos elencados ali, ele está ocupando mais da metade da página, né? Tá para transformar num diagrama e colocar esse diagrama exatamente, diagrama de requisitos da UML, nesse espaço aí, né? Então, em relação ao espaço do trabalho, a gente só pode substituir esse texto pelo diagrama. Fica muito mais unificado o entendimento, independente de quem vai ler o trabalho. Aí outra coisa, as coisas que falta, mas só tem na sua apresentação, só colocou na verdade, no seu trabalho, alguns prints da tela, né? Prints de tela do sistema desenvolvido. Só escolheu alguns e colocou, mas na sua apresentação tem muito mais. Então, eventualmente, é só sugestão, o senhor possa pensar em trazer alguns daqueles prints, né, lá que o senhor colocou na sua apresentação para dentro do seu texto. Também não estou dizendo que é só para copiar a imagem na apresentação e inserir no texto, né, tem que inserir isso de uma forma harmônica com o restante. E aí eu vou lhe dar uma sugestão que está na sua apresentação, né, mas não está no seu trabalho escrito. Esses prints da tela, por exemplo, na figura 4 aqui do trabalho escrito, está aparecendo as abas que o senhor estava acessando, né? Aí tem IFRO, ChatGPT. Quando o senhor for inserir, né, o senhor recorta só a tela mesmo do sistema, né, a imagem da tela, e tira o restante do navegador, né? Que, eventualmente, essas informações que estão ali, elas não vem ao caso, né? É porque o senhor estava visualizando aquelas abas naquele momento. Pronto, aí eu vou entrar aqui nas perguntas. O senhor comentou na sua apresentação que o senhor realizou testes na aplicação, né? Quais foram os resultados desses testes em relação... Na verdade, voltar à pergunta. Quais testes o senhor realizou na aplicação? E de maneira geral, como a aplicação se comportou nesses testes? Positivo, professor. O primeiro que eu fiz, como eu falei, aquela linguagem do BDD, né? Eu criei um cenário e digitei os dados requisitados para que ele me desse o resultado esperado. Então, esse foi o primeiro teste. E quando eu fiz colocando corretamente, eu não tive nenhum tipo de erro. Então, a aceitação, para mim, eu considerei como o teste sendo aprovado. Porém, quando eu fui fazer o teste da caixa preta, por exemplo, eu tenho uma condição no meu banco de dados onde eu limitei o número de caracteres a 11 caracteres. E o que acontece é que se eu digitasse 13 caracteres, um exemplo que o usuário pode fazer por um erro, por um descuido, o banco de dados ele só registrava os 11 porque estava limitado a 11, mas ele não me dava o retorno do cadastro efetuado com sucesso. Então, aí eu detectei um erro, fui fazer a verificação e vi o que estava ocorrendo. Por esse motivo, eu coloquei na aplicação uma condicional que só fosse enviado ao banco de dados se lá tivesse, no mínimo, 11 caracteres, nem menos, nem mais. Esse foi um dos testes que foram feitos. Dando um exemplo aqui do senhor. Tá, obrigado, professor. Nesses testes o senhor realizou teste, o senhor utilizou alguma ferramenta de teste automatizado ou todos os testes foram realizados manualmente? Todos foram manualmente. Tá, perfeito. Aí, sugestão, né? Se o senhor de fato for dar continuidade, aproveitar, né? O senhor passa essa sua aplicação por uma bateria de testes automatizados, né? Que vai permitir que o senhor tenha visualiza eventuais outros pontos que merecem atenção no desenvolvimento, né? Testes automatizados ajudam muito a gente entender
ou enxergar pontos que testes manuais não permitem que a gente enxergue. Mas, e quando eu falo isso, não estou dizendo que o senhor precisa fazer isso para concluir o seu trabalho. Não, o seu trabalho está concluído na minha concepção, né? Eu falo eventualmente como sugestão de melhoria se o senhor for dar continuidade a essa aplicação, né? Um outro ponto é em relação, que aí é mais específico, em relação ao que está ao banco de dados. Na figura, deixa eu ver qual a figura 2 tem a apresentação da modelagem, e aí eu observei que o banco não está normalizado, desculpa. Vocês assim, não normalizaram por escolha de não normalizar, foi uma decisão do projeto, ou eventualmente a normalização do banco não acabou sendo feita, não por uma escolha, mas porque ficou para depois e acabou não entrando no tempo ali de realizar a normalização do trabalho, desculpa. Não foi feito nenhuma normalização, professor, porque realmente o tempo foi escasso com o prazo que nós tínhamos para poder concluir tanto o desenvolvimento do sistema e escrever o artigo. Perfeito, professor. Então, aí sugestão, né? Essa normalização, da forma que está ali, ele vai funcionar perfeitamente, mas enquanto ele tiver poucos usuários, né, a gente vai ter um tempo de resposta aceitável. Quando ele começar a crescer essa base de dados, a aplicação vai demorar muito a responder, porque a gente vai ter um ponto de retenção em relação às consultas no banco, né? Aí, isso pode ser um ponto de melhoria ali na solução que o senhor está construindo. Tá? Então, normalizar, pelo menos colocar até a terceira forma normal, são 4 tabelas, né? Uma não tem relação nenhuma com as demais, que é o usuário, ela está solta. Tem ali a tabela paciente e profissional, que olhando daqui, né, tendo esse contato mais superficial, elas conseguem ser normalizadas, né? Observe que o atributo do bairro, cidade, unidade da federação, elas estão aparecendo tanto em paciente quanto em profissional. Então, a gente pode extrair essas duas. Os dados referentes, por exemplo, ao endereço, podem virar uma nova tabela, tá? Que aí coloca na segunda e terceira forma normal, e essa nova tabela se relaciona tanto com pacientes, tanto com profissional. Isso vai melhorar aí o desempenho da sua aplicação de uma forma considerada. Aí o segundo ponto, seu Celso, o próximo ponto diz respeito. Esse sistema, especificamente, ele trata de uma área bem específica e de uma área delicada, que é a área da saúde, né? Quando o senhor estava na fase de planejamento da pesquisa, o senhor buscou legislações né? Relacionadas a, por exemplo, a tratamento de dados que são dados relacionados à saúde, esses dados que são dados pessoais, dados sensíveis? A minha preocupação foi com a segurança da informação colocada no próprio sistema, independente da legislação de saúde, mas preocupado mesmo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a nossa preocupação foi justamente com essa, porque todos os dados hoje são sensíveis, tá? E foi escolhido justamente o framework, o CodeIgniter, porque ele já vem com algumas normativas de segurança próprias do framework. Perfeito, Celso. Pronto. Aí o senhor tocou no assunto interessante. O senhor falou da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está vigente no país. Aí tem alguns pontos ali no seu trabalho que me chamaram a atenção nesse ponto relacionado à produção e privacidade de dados. E aí que eu sugiro, aí sim, eu sugiro que você altere nesse documento que foi enviado para não ser publicado dessa forma. Essa minha fala agora tem 2 pontos. Eu vou falar especificamente do documento aqui, do PDF, né? Sugerir que o senhor faça essa alteração. Ela está também na versão que eu fiz a revisão, está marcado lá os pontos, tá? Mas eu vou falar que
caso não tenha tempo de anotar, tá escrito no PDF também. Lá na tabela, na figura 5, me desculpa, tem um print, né, da tabela pesquisar pacientes, e aparece lá, por exemplo, Celso Guedes Gomes, que é o senhor, né? Tem um CPF ali e tem um número de telefone. O CPF que está aparecendo ali é seu CPF. Eu sei que é porque eu pesquisei esse número que está aqui e achei o seu na internet. Então, como esse trabalho vai ficar publicado, e eventualmente esse trabalho vai ficar disponível, né, na internet, eu sugiro que não apareça o CPF das pessoas, né? Isso eu estou falando desse documento. Você pode, nessa imagem, você pode rachurar ali o começo e o final do CPF, né, para evitar essa identificação. Ou o que eu sugiro, melhor dizendo, só inserir dados mocados, dados falsos na base de dados. Deixe ter seu CPF ali, um CPF 00000 11 vezes, né? E o nome de uma pessoa, sei lá, uma pessoa que já faleceu, Enéas Carneiro, porque essa pessoa, né, não está associada ali a nenhuma pessoa natural. E aí os outros, eu imagino também, essa minha sugestão vale tanto para o telefone, só pode colocar um telefone ali 111, né, só para mostrar que a aplicação consegue tratar o telefone, bem como ali os nomes também, né, evitar colocar esses dados reais. Eu imagino que os outros CPFs aqui também sejam CPFs verdadeiros das pessoas que estão aqui listadas no exemplo, né? Então, fazer essa alteração nesse documento. E aí, o segundo ponto em relação à lei geral de proteção de dados, que aí eu falo da sua aplicação, né? Não que se eu for continuar com ela, que o senhor tem ali uma camada, algumas classes. Vou fazer uma pergunta, no PHP foi orientado a objeto, ao desenvolvimento? Sim, senhor. Pronto, então só cria algumas classes ali que façam a anonimização desses dados, né? Por exemplo, o CPF, você pode aplicar uma técnica de anonimização bem simples, que é o mascaramento. Troca ali, deixa os 3 primeiros dígitos aparecendo, normais, por exemplo, o primeiro ali, 214, e os 2 últimos, né? De todo mundo, na aplicação mesmo, né? E o meio ali, do quarto até o nono, né? O senhor coloca asterisco, 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 por exemplo. Isso é uma forma de mascarar. Porque o CPF é um identificador direto. Aí, como eu disse, né? Eu testei, pesquisei esse CPF aí, encontrei o senhor, né? Então, o CPF está tendo essa associação direta. E hoje os sistemas que são desenvolvidos, eles precisam estarem adequados à questão da privacidade e da produção de dados. Mas, de toda forma, esses são os pontos que eu queria trazer na minha fala, parabenizar ao senhor, né, que esse momento é importante, hoje é um dia de festa, né, comemorar, agradecer ao Leandro, ao professor Williams. Eu vou aproveitar aqui, quebrar o protocolo, o Saulo Souza Macedo aqui assistindo a gente, ele é o diretor da EAD do IFRO, né, mas o Saulo também, além de ser diretor da EAD do IFRO, é meu amigo de infância, então eu convidei ele para assistir, né? E parabéns, viu, seu Celso? Leandro? Muito obrigado, professor. Sensacional, obrigado, Albert, pelas valorosas contribuições. Viu, Celso? Eu esqueci de avisar o senhor que o Albert hoje, ele é uma autoridade da Agência Nacional de Proteção de Dados, viu, cara? Além de ser professor. Aí nisso aí nós se enrolamos, hein, cara? Agradeço muito a contribuição dele, anotei todas elas aqui. Sensacional. Ainda bem que o único CPF verdadeiro naquele print é o meu, o resto tudo é fictício. Ei, Celso, é o teu e tu não tem nada para esconder, nada para ser roubado mais? Como é que não. É? Tem não? Não tem não. Muito bem. O perigo é só alguém pegar e utilizar para outras coisas, por isso realmente precisa mascarar. Com certeza, com certeza. Mais uma vez, obrigado, professor Albert. A gente vai se reunir agora, eu, Albert e Williams, numa sala separada, tá? Para fazer alguns apontamentos e a gente volta em seguida para a leitura da ata. Bem? Sim, senhor.
Fala, Leandro. Epa! E aí? Qual é a situação aí? Tá, E professores avaliadores, professor Williams de Paula Pereira e professor Albert França Josuá Costa, reuniu-se em 7 de dezembro de 2023, a partir das 19h15, por videoconferência, para avaliar o trabalho de conclusão de curso do Sistema de Agendamento Simplificado para Clínicas de Pequeno Porte, do discente Celso Guedes Gomes. Após explanação do discente e arguição da banca avaliadora, o referido TCC foi aprovado. O resultado foi divulgado formalmente ao discente e demais presentes, e eu, na qualidade de presidente dessa banca, lavro a presente ata, que será assinada pelos demais examinadores, além do aluno. Parabéns, Celso! Quero agradecer, professor, senhor e toda a banca aí pela oportunidade, tá? Olha, está agradecido. Nós queremos ressaltar o seu mérito durante o curso. Nós sabemos das dificuldades que o senhor enfrentou para chegar até aqui, todas as ondas da vida que vieram e que se foram nesses 3 anos, mas hoje a gente sela essa participação no curso com louvor. Tenho a honra de ter participado desse processo, meu amigo. Dr. Williams, Albert, quiserem comentar alguma coisa, fica à vontade. eu quero parabenizar o Celso aí, conhecer um pouco aí da história de vida dele, e, enfim, acho que é um momento único, assim, né, e de superação. Você estar aqui é um motivo de alegria para a gente também, viu, Celso? Agradeço por ter feito parte desse momento aí na sua vida também. Valeu. Bom, rapidamente, seu Celso, hoje encerra um ciclo na sua vida, mas que esse encerramento não signifique também um fim, mas sim o começo aí, um novo primeiro passo nesse novo ciclo que o senhor vai iniciar agora como profissional de nível superior, né? Então fica aí meus parabéns novamente e que os próximos desafios também o senhor consiga vencer. Agradeço. Joia, dou por encerrada então a defesa do trabalho de conclusão do curso do Celso. Aos presentes, eu ressalto, quem precisar de uma declaração dessa audiência, entre em contato com a gente aí por e-mail, WhatsApp, informando o nome completo para a gente publicar. Mais uma vez quero agradecer o professor Albert pelo aceite, pelas valorosas contribuições. Dentro de instantes nós iniciaremos a defesa então do trabalho do Fábio. Quem quiser assistir pode continuar aí. Quem por via preferir se ausentar, tem boníssima noite. Leandro, vou precisar de 2 minutinhos aí rapidinho, Pode tá? passar até mais, amigos. Só me avisar quando retornar.